Essa é a principal diferença, né, entre o AutoCAD e o Civil 3D. Quando você olha aqui nessa tela, né, a primeira coisa que você consegue visualizar, a primeira coisa que você consegue ver é um desenho, correto? Quando você faz um projeto no AutoCAD, né, quando você é contratado, vai desenvolver um projeto e vai fazer ele no AutoCAD, Rafael, mas eu uso um outro programa, depois eu jogo para o AutoCAD só para dar acabamento. Beleza, né? Também vale para isso que eu vou explicar aqui. Quando você faz um projeto desse no AutoCAD, a verdade é que você faz um desenho, né? E aí pensa comigo, né, que é a maneira mais fácil que eu sempre explico para as pessoas e elas entendem, né? O desenho, né, quando você desenha duas linhas, não representa uma parede, ela representa duas linhas, né? Quando você vai desenhar um quarto, uma sala, uma casa, por exemplo, você desenha duas linhazinhas ali e teoricamente elas representariam uma parede. Então você tem que imaginar uma parede. Para projetos de infraestrutura é a mesma coisa. Quando você faz um desenho, né, qual que é a ideia, né? Quando você faz um desenho aqui para projetos de drenagem, por exemplo, você teria que desenhar essas duas linhas, né, para representar uma tubulação aqui de drenagem, por exemplo. Eu teria que desenhar esse quadradinho aqui para representar uma estrutura de drenagem, um poço de visita de drenagem. Esse é o desenho. Então, a gente vê a linha e imagina como que é o objeto na prática, né? Como que é o objeto depois de pronto ali. Já no Civil 3D, a diferença, né, a grande diferença, é que você consegue já modelar o objeto do tamanho que realmente ele é. Então, quando você clica nele, ele não é um simples desenho, ele já é o objeto do tamanho dele, lá, já é a caixa e já é o tubo. Tá? Ele já é a caixinha, né, a caixa do posto de visita ali, e já é o tubo também, a tubulação. Perfeito? Então, dentro do Civil 3D, você não tem mais um desenho, você tem agora o que a gente chama de modelo. Tá? Então, sempre quando você ouvir falar de Civil 3D, né, de modelagem, você vai estar sempre associando essas duas palavras, modelo, projeto. A gente não fala mais de desenho. Tá? A gente está mudando essa nomenclatura porque você chama isso de modelo agora. Tá? Então, dentro do Civil 3D, a diferença é essa. Eu não tenho mais um desenho, agora eu passo a ter um projeto, certo? Então, essa é a principal diferença, né, entre o AutoCAD e o Civil 3D. Por que eu sempre explico isso? Porque antigamente, né, somente nas últimas versões aí, que o Civil 3D passou a chamar só Civil 3D. Ele se chamava AutoCAD Civil 3D. Aí agora a Autodesk vem removendo esse nome, né, vem tirando esse nome aí da nomenclatura e agora ele passa a se chamar somente Civil 3D, não AutoCAD Civil 3D. Ele passa a se chamar somente Civil 3D para ter essa diferenciação mesmo, tá? Então, beleza, no AutoCAD eu faço o meu desenho, certo? E no Civil 3D eu faço o meu modelo, o meu projeto. Mas, Rafael, lá dentro do AutoCAD, eu também posso fazer o meu projeto em 3D. Eu também posso modelar um tubo em 3D, eu também posso modelar, por exemplo, uma caixa em 3D, um sólido, né? Dá para fazer isso no AutoCAD, dá para fazer. Mas aí vem uma outra diferença que eu vou mostrar aqui agora. Essa diferença aqui, ó. Quando você faz um sólido, né, no AutoCAD, ele não tem propriedades. Quando você modela um projeto no Civil 3D, ele é cheio de propriedades. Que propriedades são essas? Por exemplo, essa aqui é uma boca de lobo. A profundidade, a cota de topo, a cota de fundo, o nome dela são propriedades. E quando você faz um sólido no AutoCAD, ele não tem mais essa propriedade. Tá? Então, não é só o 3D, ele tem também as informações. Então, quando eu clico com o botão direito, você consegue ver aqui, o nome dela é Boca de Lobo Simples, tem aqui a descrição dela, né, a caixa, eu tenho aqui a layer dela, né, qual superfície que ele está fazendo referência, o nome do eixo, né, o tamanho dessa caixa, a profundidade, né, a elevação da tampa, a elevação do fundo. Então, são propriedades que estão agarradas nela, e não só essas propriedades. Se eu navegar ainda mais, né, eu consigo visualizar ainda mais propriedades, ou seja, olha só quantas propriedades eu tenho somente nessa caixa. Coordenadas, estaca, profundidade, cota, tudo isso eu consigo visualizar para essa estrutura aqui. Coisa que eu não conseguiria fazer se eu tivesse um sólido do AutoCAD. Por exemplo, se eu desenhasse aqui um retângulo, né, do AutoCAD, por exemplo, um retângulo desenhado, eu posso dar um extrude nele aqui, né, eu posso selecionar ele aqui, dar um extrude nele, né, vamos colocar aqui
1 metro, mais ou menos. E aí ele vira um sólido, tá? Ele vira um sólido, ó. Tá vendo? Ele é um sólido. Só que esse sólido de CAD, ele não tem nenhuma propriedade. Não tem nenhuma propriedade. Ou seja, se eu clicar nele aqui, ele é somente um sólido. Tá? Ele é somente um sólido, ele tem a altura dele. Rafael, eu posso inserir as propriedades dele? Pode, você pode inserir, mas aí tem que ser manualmente. E aí não representa o projeto, é um desenho, tá? Então não é só o 3D, é o 3D, porém com um monte de propriedade. E essas propriedades, elas vão virar textos depois. Elas vão virar tabelas depois, tá? Elas vão virar essas tabelinhas que a gente está vendo aqui. Ela vai virar relatório, vai dar para você dimensionar a rede aqui dentro, tá? Então essas propriedades não são só textos, né? São várias propriedades aí que vai trazer uma série de benefícios para a gente, perfeito? Então essa é a principal diferença entre AutoCAD e Civil 3D, tá? Muita gente me pergunta, né, Rafael, dá para desenhar no Civil 3D? Mostrei ali que dá para desenhar um retângulo, dá para transformar em sólido. Porque o Civil 3D também é uma plataforma CAD. Ele não é só uma plataforma de projeto em si. Se você, porventura, né, precisar fazer algum desenho, ele consegue fazer ali também. Dá para fazer ali dentro dele também. Tá? Então, é possível você fazer todos os comandos de desenho que tinham no AutoCAD, é possível você usar dentro do Civil 3D. Tá? Então, dá para você eu preciso escrever um texto. Eu preciso escrever alguma coisa. Cara, dá para você fazer também, tá? Então, tudo isso é possível dentro do Civil 3D, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa definir, diferença entre AutoCAD e Civil 3D. Vimos que o Civil 3D é a evolução do AutoCAD. O Civil 3D evoluiu, ou seja, ele já tem uma maior quantidade ali de ferramentas, funcionalidades para projeto. O AutoCAD ele tem funcionalidades para tudo quanto é coisa, para desenho. Já o Civil 3D ele é focado em projetos de infraestrutura, ou seja, ele é voltado 100% para projetos de infraestrutura, tá? Então ele já tem ferramentas só para aquilo ali, tá? Direcionado. Então por isso que ele é a mais moderna do mundo.